Pessoal, um exemplo de como nós podemos aproveitar dados de literatura para extrair mais informação é nós, por exemplo, pegarmos aqui um artigo de congresso de Walsky e colaboradores, em que ele analisa o efeito da pressão e de outros fatores na vazão através de vazamentos em tubos. Então, simplesmente durante a revisão de literatura de um doutorando meu, ele encontrou esse artigo do Walsky, onde o Walsky fez experimentos. Ele fez experimentos aí, construiu aí todo um aparato experimental, usou aqui um tubo, fez simplesmente um rasgo longitudinal no tubo, que seria o vazamento. E ele variou, então, algumas coisas. Ele variou a pressão que estava passando aqui, a pressão aqui da água presente nesse conduto. Ele variou o tamanho do rasgo, o comprimento desse rasgo, e também o diâmetro do tubo. O diâmetro do tubo. Ou seja, ele tinha alguns fatores aí que ele variou. O problema é que ele variou pelo menos na forma que ele analisou, como se estivesse variando um fator de cada vez. Ele não explorou totalmente os seus resultados. De fato, ele não explorou a interação entre os fatores. Muito bem, então o que o Diogo fez? Os dados dele, nesse caso, não estavam tabelados, mas ele tinha num gráfico dados como esse. Olha aqui. Ele tinha aqui, então, a vazão através do vazamento no eixo Y para um rasgo, comprimento de vazamento de 25 milímetros para diferentes pressões. No eixo X, as diferentes pressões e para diferentes diâmetros de tubo. Isso ele tinha também para um rasgo de comprimento de 50 milímetros. Tá? Então, para diferentes pressões, vazões e diferentes diâmetros de tubo. Então, o que nesse caso o Diogo fez, ele pegou e variou a dois níveis. Variou a dois níveis. Então, ele pegou dois níveis de pressão. Ele escolheu onde ele tinha dados tanto para esse rasgo de 25 milímetros quanto de 50 milímetros, onde tinha informação de pressão. Ele pegou dois diâmetros diferentes de tubo. Note que não exatamente os autores fizeram experimentos para o mesmo diâmetro de tubo, né? Aqui, por exemplo, 25 milímetros, nós temos um diâmetro de 25 milímetros para um rasgo de 25 milímetros, mas não temos o mesmo diâmetro para um rasgo de 50 milímetros. Mas então ele escolheu adequadamente aqui o diâmetro e também o comprimento do vazamento. Muito bem, então ele extraiu dados e escreveu um simples artigo de congresso. Tá? Então, nesse caso, o que ele fez? Ele fez alguns tipos de planejamento, talvez não fosse necessário, mas então ele fez um planejamento onde tinham três fatores a dois níveis, ou seja, uma pressão de 7 e 17,5 metros coluna d'água, o comprimento do rasgo de 25 milímetros e 50 milímetros e o diâmetro do tubo de 50 milímetros e 100 milímetros. Então, isso ele tirou daqui, né? Olha aqui, nós temos 50 milímetros, 100 milímetros. As informações da pressão de 7, então ele pegou a pressão mais baixa aqui, 7, onde nós tínhamos informação, e 17,5. Provavelmente ele pegou 17,5 porque tinha informação nos dois, em todos os casos. Senão ele poderia talvez interpolar, né? Talvez interpolar um pouco nesses gráficos aqui. Ótimo.
Então, ele criou, assim, o planejamento dele, 2 níveis para os 3 fatores. E aqui, então, aqui está a resposta, na última coluna aqui, nós temos a vazão, nós temos a resposta, que é a vazão através de vazamento. A partir daí, então, ele usou, nesse caso, acho que ele usou o Minitab, o Minitab, então ele ele plotou, por exemplo, os fatores principais e a interação entre os fatores. Então, por exemplo, para o fator principal, o diâmetro do tubo, aparentemente a vazão através do vazamento não aconteceu nada aí. Continua tudo na mesma, em termos médios, né? Lembrando, em termos médios. Já aumentar o comprimento do vazamento influenciou bastante a vazão através do vazamento. Aumentar também a pressão também influenciou a vazão através do vazamento. Em termos de interação, nós também temos, então, resultados aqui aparentemente interessantes. Por exemplo, vamos pegar o primeiro caso aqui, o primeiro quadro aqui. Aqui no lado esquerdo, nós temos aqui a pressão e o comprimento. Então, a interação entre a pressão e o comprimento. Muito bem, então a pressão baixa é de 7 metros coluna d'água e essa linha azul, esses 2 pontos azuis. E a pressão mais alta, poderia até ser mais alta, né? Pegou pontos um pouco próximos. Mas a pressão mais alta seria de 17,5 metros coluna d'água. Então, nesse caso específico, o que nós vemos? Nós vemos que para uma pressão baixa, o comprimento do vazamento influencia menos que para uma pressão alta. Numa pressão alta, a influência do comprimento do vazamento é muito maior. Ou seja, existe uma interação entre a pressão e o comprimento do vazamento. Bem, nós poderíamos também, por exemplo, considerar aqui agora o diâmetro, né, do tubo, né? Porque o diâmetro do tubo não deu influência como fator principal, né? Olha aqui, não deu. Variou o diâmetro de 50 para 100 milímetros do tubo, não influenciou a vazão através do vazamento. Então, o Olszky e colaboradores seriam tentados a dizer, de fato eles devem talvez ter dito isso, que o diâmetro do tubo não influencia. Entretanto, quando nós analisamos a interação entre o diâmetro do tubo e o comprimento do vazamento, nós rapidamente percebemos que para um comprimento menor, que é de 25 milímetros, que é essa azul, o diâmetro, quando você vai de um diâmetro pequeno de 50 a 100 milímetros, ele tende a aumentar a vazão através do vazamento. Por outro lado, quando nós estamos falando de um comprimento de vazamento maior, quando nós vamos de um diâmetro menor para um diâmetro maior, a vazão através do vazamento tende a diminuir, ou seja, aparentemente há efeitos opostos. E possivelmente poderia existir uma interação entre o comprimento do vazamento e o diâmetro do tubo. Obviamente, nós temos que verificar se esses resultados eles são significativos, estatisticamente significativos. Nesse caso, eu acredito que talvez não tivesse réplica de experimentos. Isso dificulta um pouco. Então, você tem que usar algum método que vai estimar a variância, né? Você não pode fazer tipo uma análise de variância, porque a análise de variância depende da existência de réplicas. Muito bem, então o que ele fez foi usar o método, e acho que ele usou o método de length, que já existe no Minitab instalado, e nesse caso, então, ele percebeu, num gráfico de Pareto aqui, que o B é o único fator significante, ou seja, está além da linha de significância aqui de 0,2767, e nesse caso é o comprimento do vazamento. Ou seja, o comprimento do vazamento, de fato, é estatisticamente significativo nesse caso. É claro que o resultado que ele obteve depende
no nível dos fatores que ele usou, né? No caso, os valores da pressão não eram tão distantes assim, a 7 e 17. Ele poderia ter pego valores mais extremos. Tanto é que numa segunda análise aqui que ele fez, que eu não me recordo agora quais dados exatamente ele usou, nós temos que o comprimento é o fator mais importante e significativo estatisticamente, depois nós temos a pressão e, finalmente, a interação entre a pressão e o comprimento do vazamento. Então, esses seriam os 3 fatores na ordem mais importantes e estatisticamente significativos. Ou seja, se nós fizéssemos primeiro esses experimentos exploratórios, você iria sugerir para a próxima série de experimentos simplesmente variar o comprimento do vazamento, depois a pressão e somente esses 2. Porque o terceiro fator importante que é exatamente a interação entre a pressão e o comprimento. Bem, essa é uma forma, então, de analisar, pegar dados de literatura e fazer uma análise. E eu vou colocar esses artigos para vocês lá.